Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e estamos aqui no nosso estúdio virtual, Thelma Alves, Miriam dos Anjos. Olá. Tudo bem, menina? Tudo bem, tudo bem. E bem-vindo Jefferson Belomo, que é palestrante, professor de cristianismo e espiritismo na Comunhão Espírita. Tudo bom, Belomo? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E nós trouxemos você aqui para falar de um tema um pouquinho espinhoso, mas muito importante, atual e necessário, que é sobre o racismo na visão espírita, né? Nossa ideia partiu do fato que aconteceu lá nos Estados Unidos, a morte daquele policial negro morte de um homem negro por um policial branco. Isso tem gerado protestos, nessa semana já temos 10 dias de protesto nos Estados Unidos e no mundo todo, e nós sabemos que o preconceito ainda é a causa de muitos homicídios, muitos conflitos na humanidade. Nós queremos trazer essa questão aqui para a nossa visão espírita, e vamos começar perguntando a você, Belomo, sobre como a gente pode compreender o fenômeno da escravidão e suas implicações à luz da doutrina espírita, uma escravidão que existia na época de Jesus, né? E que compromissos esse fato gerou em países que a praticaram, como o Brasil, no caso, com os povos africanos. Pode começar. É uma boa pergunta, porque a escravidão, ela, historicamente, ela está vinculada a quando o homem deixa de ser sedentário, deixa de ser nômade, ele começa a produzir o seu alimento, a plantar, a colher, e com isso ele se estabelece nas terras mais férteis. A partir do momento que ele se estabelece em terras férteis, que ele não precisa mais ficar andando de território em território, ele tem um aumento de produção, e com isso ele tem uma estocagem de alimentos. Outros povos que precisavam de alimentos, eles vão procurar roubar esses alimentos através da guerra. E, antigamente, entre os povos nômades, quando você vencia uma guerra, você matava o seu inimigo. A partir do momento que começa a revolução agrícola, o modo de produção agrícola, eles começam a ver que é desvantajoso matar o seu inimigo. É melhor escravizá-lo para que você tenha mais pessoas trabalhando na sua lavoura. Então, a escravidão, por incrível que pareça, ela sai de um sistema nômade de violência e vai para uma violência também, mas uma violência visando mão de obra. Escravizar as pessoas era mais inteligente do que matá-las. E como até a Revolução Industrial, no final do século XVIII, depois todo o século XIX, a gente vai ter até que as máquinas substituam os braços humanos, é muito natural para essas pessoas dos séculos passados escravizar para ter mão de obra. Só que, por exemplo, os romanos, eles escravizaram os gregos, mas eles tinham uma profunda admiração pelos gregos, a ponto dos gregos serem os tutores, os chamados pedagogos dos seus filhos. Então, nem sempre escravidão tinha a ver com preconceito. Escravidão teve muito a ver com a questão econômica. Prova disso é que na África, quem escravizava, as guerras tribais que haviam, houve mais ou menos a mesma visão, de que é mais interessante você escravizar o inimigo da tribo seguinte, né, da tribo vizinha, do que você matá-lo. E as tribos africanas escravizavam os seus inimigos e vendiam para os europeus nas costas da África. Tem um rei chamado Rei Ashanti de Gana, que ele ficou famoso por ser um dos maiores fornecedores de escravos, inclusive do seu próprio povo, para ingleses e holandeses, em troca de tecidos da Europa. Então, assim, é curioso isso. Só que
aonde que vai entrando depois o racismo? O racismo vai entrando quando a cor da pele ela se define como critério de dignidade humana. E ela ajuda a justificar a escravidão, dizendo que aquela pessoa que tem uma cor de pele diferente, ela é indigna. Fizeram isso com os judeus, não em relação à cor da pele, mas em relação à sua raça, né? Os judeus, eles eram vistos como inferiores, isso desde a época dos romanos, passando pelos cristãos da Idade Média, desembocando no nazismo, porque eles não entendiam que o judeu ele tinha a mesma dignidade humana de um ariano alemão. A palavra, por exemplo, em inglês, slave, ela é derivada da palavra eslavo, porque os romanos escravizavam os eslavos, achando que os eslavos eram inferiores. E onde entra o espiritismo nisso? Naquela visão de que todos somos espíritos, todos somos criados simples e ignorantes por Deus. Logo, não faz sentido achar que um ser humano tem mais dignidade do que o outro, que um ser humano vale mais do que o outro. Então, a raiz do espiritismo, e olha que a gente está falando de um espiritismo que surge no século XIX, meados do século XIX, ela é abolicionista por natureza. A maioria dos republicanos abolicionistas, a maioria não, boa parte dos republicanos abolicionistas do século XIX eram espíritas, exatamente por esse casamento de ideia. Não existe branco, preto, amarelo, vermelho, sei lá, verde. O que existe são espíritos encarnados. Todos são filhos do mesmo Pai. Todos têm a mesma dignidade. Então, não faz sentido, na visão espírita, que é uma visão espiritual acima de tudo, dizer que existem raças que são inferiores às outras. E aí eu acho que o espiritismo tem uma lição muito legal para dar para o mundo, porque, para finalizar esse tópico, uma das bases ideológicas da escravidão de negros no Brasil era a Igreja Católica falar que os negros eram descendentes de Cã. Cã era um filho amaldiçoado de Noé. E por causa da maldição de Noé, eles mereciam ser escravizados. Então você tem uma base ideológica religiosa para justificar por que aquelas pessoas tinham que se submeter a outras. Então, os africanos escravizavam outros africanos vendo a parte comercial. E a Mauritânia, também isso é um dado que a gente, às vezes, se perde, né? Como é que foi a questão da abolição na África, a abolição da África nos países africanos? A Etiópia, que é um país predominantemente negro, ela aboliu a escravidão em 1942. A Arábia Saudita, que faz parte da cultura muçulmana a escravidão, que foi mudada isso com o tempo, ela fez a sua abolição dos escravos em 1962. E, por último, a Mauritânia em 2007. A gente está falando de todos esses países, são países africanos. Nossa, até agora existia a possibilidade da escravidão nesses países, a legalidade, não é isso? Complicado. Então, menos de 100 anos. Exato, exato. Menos de 100 anos. Agora, nós estamos querendo saber também, a gente ouve falar que, como a escravidão, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, em outros países da Europa, ela gerou mortes terríveis, dores gravíssimas, né? Então, isso gera no mundo espiritual algum tipo de compromisso? Como é que funciona isso? Como é que a gente entende? Perfeito. A gente tem que entender a escravidão não só se gera um compromisso espiritual. Eu volto na minha fala. 3 países africanos que eu citei aqui, a Mauritânia, ela aboliu seus escravos em 2007. Então não gera o compromisso espiritual só para os países que eram colônias europeias.
gera compromisso espiritual para todo mundo. Os portugueses, no século XVI, quando eles chegaram no Brasil, que os índios brasileiros, século XVI, idos de 1500, os índios brasileiros descobriram que os portugueses estavam atrás de mão de obra escrava, e aí eles, porque índio não escravizava, índio matava os seus inimigos e comia a carne. A história é essa. Essa coisa do índio de José de Alencar, ela é muito bonita na literatura, mas na prática, os inimigos eram mortos e canibalizados. Isso. Quando eles souberam, eles eram muito interessados no comércio com os europeus, porque os europeus tinham coisas que os índios não tinham, eles tinham trabalhos industriais, manufaturas. Então, o que os índios faziam? Além de trazer pele de onça, pau-brasil, eles traziam outros índios para oferecer como escravos para os europeus no século XVI, para ganhar espelho, arma, tecido. Então, a questão do débito espiritual, ela é muito grave, mas ela não é grave só vendo uma vertente. Ela é grave quando envolve toda uma mentalidade, né? Que é a mentalidade que às vezes não é racista, mas é uma mentalidade escravocrata. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um sujeito que foi escravizado na África e trazido para o Brasil. Ele, no Brasil, recebeu um nome cristão, José Francisco dos Santos. Ele se especializou em alfaiataria e em 1830 ele conseguiu comprar a liberdade dele. Então, era um negro que tinha vindo da África, que virou alfaiate, que com o dinheiro que ganhou conseguiu comprar a sua liberdade. Ele casou com a filha de um vendedor de escravos na África e passou a ser traficante de escravos. A gente entende muita coisa a partir disso, né, pessoal? Agora, por isso, só para complementar, por isso que o olhar espírita, ele é importante, porque o olhar espírita, ele não vai na cor da pele, ele não vai na nacionalidade, ele não vai na etnia, ele vai na imoralidade daquela alma. Ele vai na intenção, não é isso? O ato é imoral, independente do sexo que você tenha, da sua orientação sexual, da sua cor de pele, da sua nacionalidade, do seu nível social. O Espiritismo nos mostra que esses atos, eles não são atos que são defendidos por serem políticos. Né? Assim, você é contra o racismo porque é um ato político. No Espiritismo, o Espiritismo é contra o racismo e mostra as consequências espirituais desse racismo porque é um ato imoral. Então, quando existem atos de imoralidade, e o que é moral? É a regra do bom proceder de acordo com as leis de Deus. Então, quando a gente agride as leis de Deus, é óbvio que a gente faz um karma. E um karma, desculpa, não é a palavra técnica. Karma é uma palavra mas no sentido genérico, a lei de ação e reação. Nós trazemos para nós um plantio doentio que só vai dar frutos amargos. Então, todos nós, se não começarmos a lutar contra esse preconceito que nós temos em nós, porque todos nós somos preconceituosos. É só bater com o carro. A gente já sai do carro xingando a pessoa pelo quê? Pelo nosso preconceito. Tinha que ser mulher no volante. Também aquele gay. Só podia ser preto. Isso são manifestações de preconceito que são veladas, mas que quando a gente está nervoso, essas manifestações aparecem. E quem nervoso não fala besteira e mostra o seu preconceito. Então, nós somos pessoas preconceituosas. E o Espiritismo nos diz, cuidado, se você não educar o seu espírito, isso vai acabar em algum momento se voltando contra você. Então, por isso que eu quando estou nervoso, eu aproveito esse momento para ver onde é que está meu preconceito, porque nessa hora ele aparece.
Mas, Belo, é interessante que você está falando, porque você falou uma palavra-chave que eu acho muito importante. É educação do espírito. Somos todos espíritos, independente da manifestação da nossa fé em Deus, né? E o interessante, nessa sua síntese da história, a gente vai vendo que os povos, eles não eram povos que não tinham Deus em que acreditavam, num ser superior, né? E o interessante é que, se a gente desdobra, olha com mais profundidade para a situação, nós vamos ver que nós somos hipócritas enquanto raça humana, porque acreditamos num Deus, né, num ser maior, que nos diz que somos iguais. Em qualquer religiosidade, embora nós humanos é que fazemos os nossos cerceamentos. Se nós introjetássemos tudo que nós acreditamos desse Deus, e mais na atualidade, o Deus de igualdade, que está presente no catolicismo, que está presente no espiritismo, presente no evangélico, no muçulmano e tudo mais, se nós introjetarmos e formos filhos de Deus no sentido de respeito e comportamento, já teríamos tirado de nós toda essa nossa imperfeição chamada no tema de hoje de preconceito. É na falta de respeito para com o outro, de identificar no outro que ele é tão filho de Deus quanto eu, que Deus faz por ele o que faz por mim, que eu não sou nenhum privilegiado. Isso nos faria com que nós voltássemos para o nosso pequeno lugar de seres humanos que somos e respeitaríamos mais os outros. Mas enquanto nós dermos vazão ao nosso ego, ao nosso egoísmo, a nossa achismo de que somos mais, vamos sim escravizar os outros, porque vamos achá-los menores. E isso a gente também fazia também com as nossas secretárias domésticas. Elas não eram reconhecidas nas nossas leis trabalhistas, não é verdade? Então, esse preconceito de fazer com que o outro seja menor para me servir nas necessidades que eu tenho, é alguma coisa que nós devemos, sim, discutir, repensar, refletir, porque não é apenas, né, no que você mesmo colocou, não é a questão da religião, não é só a questão da cor, é uma série de pequenas raízes que a sociedade começou a acreditar como verdade e que nós fomos aceitando. E quando vem um ato desse, faz brotar de novo uma indignação por não respeitar o outro como seu igual. Miriam, essa semana teve um fato muito legal, que foi o lançamento de uma nave chamada SpaceX, que Sim. Depois de 19 horas, os astronautas dessa nave chegaram à estação espacial. E é interessante que já houve um passeio, né, fora da estação espacial e mostra o nosso planeta. E a visão que esses astronautas têm da janela da sua estação espacial não é diferente da visão que Jesus tinha na Galileia do século I, não era diferente da visão de Kardec no século XIX, que a Terra é uma, é a nossa casa. Todos nós moramos na mesma casa. Todos nós temos na nossa genética a história da evolução da nossa espécie, que é comum. Então, brancos, negros, homens, mulheres, gays, héteros, gigantes, anões, todos nós, foi aqui que a gente foi criado, foi aqui que a gente se desenvolveu, foi aqui que a gente escreveu a nossa história. Então, ainda que a pessoa não seja religiosa, ainda que a pessoa não seja espírita, é só pensar olhando para o planeta de fora e ver que todas essas discussões, todas essas fronteiras, elas são ideológicas, elas de fato não existem. Não existem. É claro, né, que a gente tem que ter uma postura sempre de defender valores contra certas imoralidades. Então, a gente tem que ter uma postura contra a corrupção, tem que ter uma postura contra o racismo, tem que ter uma postura contra a homofobia. Isso é bem-vindo. Mas o que a gente não pode esquecer
é que todo mundo faz parte da mesma população, todo mundo faz parte da mesma espécie, a espécie humana. É só olhar da janela de uma estação espacial para ver o óbvio. Então, se pelo menos a pessoa não tem um olhar religioso, que ela tenha um olhar científico. E que todas essas besteiras sejam realmente expulsas da nossa cultura. Eu ouço muitas pessoas falar, nós estamos caminhando para a transição planetária, Mas como é que vai ter transição planetária se a gente não mudar nosso ponto de vista? Se a gente continuar defendendo valores distorcidos? Só vai ter transição planetária se tiver pessoas regeneradas. Sem pessoas regeneradas, não tem planeta de regeneração. Então, se a gente não olhar para o mundo como quem olha da janela de uma estação espacial, não vai ter jeito. E eu queria perguntar para você, Jefferson, o episódio lá nos Estados Unidos, que gerou e está gerando esses protestos, e tem muita violência envolvida também nos protestos, a gente compreende na doutrina espírita que, a partir desse movimento todo e de uma tragédia, né, isso faz avançar um pouco a consciência da humanidade. Eu queria que você explicasse isso da perspectiva da questão do escândalo, que a gente fala muito na doutrina espírita. Os evangelhos foram escritos em grego. Então, no grego que a gente deve procurar a raiz de certas palavras. A palavra escândalo, né, que Jesus fala, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que for portador do escândalo. Escândalo significa, em grego, armadilha. É aquilo que o teu inimigo põe para você cair. Então, quando Jesus coloca assim, é necessário que venham os escândalos, que para a gente são fatos bizarros, que ferem a norma social, mas a gente não pensa que escândalo, muitas vezes, são armadilhas. E aí, nesse caso específico, o que houve foi exatamente isso. Aquele policial caiu na armadilha da violência. Ele tropeçou nessa armadilha. E essa armadilha veio a público. Quantos outros são vítimas, não é só de violência policial, porque bandido também comete violência. Os chamados cidadãos de bem também comete violência. É só a gente pensar no que está acontecendo nos lares, na quarentena, onde o número de violência doméstica aumentou. Aí, sempre que fala em violência doméstica, pensa em homem batendo em mulher. Mas e nas mães que estão batendo nas crianças? Será que não está acontecendo? Então, é o escândalo, é a armadilha. Nós caímos no pior de nós mesmos. E que bom quando isso vem a público, porque gera mal-estar, gera uma reação. É claro que essas reações que estão acontecendo já deixaram de ser reações antifascistas, antirracistas, porque eles estão quebrando lojas de comerciantes negros. Eu estava vendo um vídeo na internet que uma senhora negra, que a vida dela, a economia dela, é uma lojinha que ela tem na cidade, e foi toda quebrada pelo pessoal que é antirracista. E ela se questionando como senhora negra, aonde está o antirracismo nisso? É porque invadem, né, as pessoas, invadem os protestos. Isso aqui é depredação, isso aqui é violência. Mas, apesar de toda essa efervescência, ela traz de volta à tona essa discussão. Né? Essa discussão sobre, poxa, existe realmente... Aqui no Brasil é uma coisa curiosa, porque aqui no Brasil houve uma abolição da escravatura, mas não houve uma inserção desses escravos abolidos na sociedade. Eles ficaram abolidos e marginalizados. O preço social disso nós pagamos até hoje. Sim. Porque até hoje não existe política de inserção de marginalizados na economia. Então essas pessoas continuam sem acesso à escola, sem acesso à saúde pública, sem acesso a saneamento básico. Então, quando estoura um movimento como esse, toda essa raiva, toda essa energia acaba vindo à tona. O Brasil, graças a Deus, não é um país de segregação. Comparar o Brasil com a África do Sul e os Estados Unidos
é totalmente assim, antiético, anti-histórico, porque são realidades diferentes. Mas o Brasil tem esse problema. E, infelizmente, quando acontecem essas situações, elas têm um lado positivo, de trazer o nosso olhar para as injustiças e, de alguma forma, tentar combatê-las, cobrando dos nossos políticos, independente do partido, cobrando dos nossos políticos, que são procuradores da nossa vontade política, que eles façam ações, os políticos, os administradores públicos, os agentes políticos, façam ações para diminuir esse abismo social das pessoas que, graças a Deus, têm o seu teto, têm a sua escola, têm o seu plano de saúde, daqueles que não têm nada. E os que não têm nada, muitas vezes também não são negros, são pardos, brancos, imigrantes de outros países, que moram na periferia e não têm acesso a nada. Então o escândalo é bom por esse lado, porque ele traz em nós essa visão de quem é invisível. E tomara que a partir daí sejam feitas políticas, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, que são importantes. Eu vou falar rapidamente aqui de um fato. Um amigo meu, ele foi a Paris, tem mais ou menos uns 10 anos, não, 15 anos, e ele tentou usar um orelhão e não conseguiu, não tinha celular. E aí ele foi falar com a moça do guichê do metrô, onde estava o orelhão, estava na estação de metrô, perguntando se ela sabia de um orelhão que funcionasse. Aí ela falou, mas por que o orelhão tal não está funcionando? Ele não, está quebrado. Aí na hora ela falou, foram os árabes, né? Como é que ela sabe quem quebrou o orelhão? Então, quando ela coloca são os árabes, o que a gente está falando daí? Preconceito. Já gera um preconceito. Ou seja, parte da premissa que quem quebra o orelhão não é francês, quem quebra o orelhão é árabe-francês. Uhum. Isso é preconceito. Uhum. Então, Agora, a gente tem que mudar isso. Vamos trazer esse bate-papo para a Casa Espírita. Miriam tem uma questão para te colocar. Eu tenho, mas antes da questão, eu queria só, que eu gosto de falar, né, pelo jeito, é que quando nós acreditamos em Deus e confiamos e acreditamos na igualdade, que somos iguais, não significa dizer que eu sou omisso diante das injustiças, né? Não quer dizer que eu não me manifeste contra isso, mas a manifestação de ser contra a injustiça, ela pode ser de forma pacífica. E nós temos exemplos na história daqueles que se indignaram pelas injustiças, Gandhi, por exemplo, mas, no entanto, não usou de violência. E como nós estamos numa época muito agitada espiritualmente, energeticamente, botando para fora todas as nossas crueldades que foram embutidas até então, eu vejo nesses movimentos de que as pessoas se indignam, têm a justificativa da indignação, mas parte daqueles que participam desses movimentos usam de extravasamento para suas crueldades, que é a única coisa que eu consigo entender no exemplo que você trouxe. Sabe, Belomo? Porque não é possível. Se eu estou falando contra uma injustiça, contra o racismo, e vou prejudicar aquele na qual eu estou tecnicamente defendendo. E o que voltando agora para a Ana, eu tenho sim um questionamento. Quando desencarnamos, nós somos exatamente o que somos, e às vezes adotamos as posturas que nos trouxe maior oportunidades de crescimento. E nessa maior oportunidade de crescimento, nós vamos encontrar o que nós, né, falamos de pretos velhos, caboclos, né, que estão muito relacionados, quando se fala de espiritismo, a uma outra linha de trabalho com esses espíritos, mas que eles também atuam e também realizam conosco, médiuns dos centros espíritas kardecistas, o trabalho de sustentação da reunião, de auxílio, de orientação, e não necessariamente eles se manifestam daquela maneira que nós estamos habituados, não é? Mas essa dificuldade nossa de lidar com o diferente
também acontece, às vezes, nos médiuns dentro dos nossos centros espíritas. Então, o que eu queria dizer é que a gente lembrasse, enquanto médiuns que estamos falando do socorro, que o espírito somos todos, né? Somos todos iguais, de que a gente também não trouxesse para dentro das nossas atividades o preconceito que há em nós e que não existe no plano espiritual, né? Com certeza, porque, por exemplo, algumas pessoas entendem que preto velho, caboclo, vovó, não pode se manifestar em grupo mediúnico, a não ser para ser doutrinado. E não existe respaldo na doutrina espírita para este posicionamento. Isso daí é um posicionamento do dirigente, da dirigente, pessoal, que é extremamente questionável. Porque se eu receber no grupo, por exemplo, um padre que fala com aquela linguagem latinizada própria da missa, eu entendo que por ele falar daquela forma, por ele rezar Pai Nosso e Ave Maria, ou citar a Bíblia, eu tenho que dizer que esse padre também tem que ser, padre desencarnado, ele tem que ser doutrinado? Ou uma freira desencarnada que aparece com o seu hábito, ela não pode se manifestar porque ela não pertence ao espaço espírita? Ninguém faz isso. Então, por que quando aparece uma pessoa que já foi escrava, com as suas vestimentas típicas, com o seu modo de falar típico, eu tenho que doutrinar essa pessoa? De forma nenhuma. O que importa é o conteúdo da mensagem que ela quer passar e o trabalho do bem que ela desenvolve. Agora, a gente tem que tomar só o cuidado, porque da mesma forma que se um padre desencarnado chegar no grupo mediúnico e mandar todos os médiuns fazer o rosário, todos os médiuns irem aos domingos para receber a hóstia, todos os médiuns usarem o incenso, porque a missa usa incenso, eu vou dizer, olha, meu irmão, aqui é um centro espírita, aqui não tem liturgia, aqui não tem ritual, aqui não tem hierarquia. Então, o amigo, nós respeitamos a visão religiosa do amigo, mas pedimos ao amigo que respeite a nossa visão religiosa. É a mesma coisa que vir um preto velho e querer que a gente use banho de descarrego ou banho de descarga, que use um galho de arruda atrás do ouvido, que use guia de segurança. O discurso é o mesmo. Aqui é um centro espírita. Pedimos ao irmão que respeite a nossa crença como respeitamos a sua. Receber as pessoas não é se submeter às pessoas. Somos espíritas. Se nós entendemos que a Umbanda fala mais alto ao nosso coração, que o Candomblé fala mais alto ao nosso coração, então não tenhamos dúvida. Vamos ser bons umbandistas, vamos ser bons candomblecistas, mas não sejamos maus espíritas. Sejamos bons católicos, bons evangélicos, não sejamos maus espíritas. Se somos espíritas, hajamos dentro do espiritismo. E o espiritismo, ele não pega e barra espíritos pela sua forma de falar, pela sua vestimenta. Senão Joana de Ângeles e Emmanuel não se manifestavam, né? Um vem com uma toga de senador romano, a outra vem com um hábito de religiosa. Eu ia dizer, não, a senhora me desculpe, mas aqui no centro é só camisa polo e calça jeans. Não dá. Nossa, é muito importante. Nós estamos começando a terminar o programa, Thelma. Não, é só colocar que isso que o Bellomo falou é muito importante, porque tira todo esse preconceito que a gente tem arraigado em nós, né? Quanto no grupo mediúnico, ou quanto o atendimento na casa, então assim, e tira esse preconceito, mas ao mesmo tempo a gente coloca se coloca como eu te respeito, eu te aceito, mas dentro do nosso contexto. Que é isso que nós temos que, de uma certa forma, nos impor para que a relação uns com os outros seja conduzida da mesma forma, através do respeito, da boa vontade, porque a partir do momento que você se coloca, você tem um retorno com o próximo. Acho muito importante isso.
Então, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Queremos convidar vocês que nos assistiram a estarem conosco todas as quintas, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Vocês podem se inscrever no canal, ativar o sininho e receber os alertas de todas as produções da Comunhão. Tem muita coisa acontecendo lá. Também estamos no Spotify, temos alguns podcasts já gravados. Estamos na Rádio Comunhão, que pode também ser acessada pelo site da Comunhão Espírita. Então, Jefferson, colocando já no final do programa, eu queria fazer uma última pergunta, e a partir dela, queria que você deixasse uma mensagem a respeito desse tema. Qual o papel espiritual do negro em uma humanidade ainda tão racista? Eu acho que o papel de uma pessoa que encarna numa situação de desvantagem, seja uma situação social, seja uma situação orgânica, fisiológica, seja numa situação de vítima de preconceito, é exatamente ajudar a sociedade a progredir, lutando contra o preconceito. Ela pedindo, ela fazendo a sua ação política para que as pessoas não vitimizem mais outras pessoas por causa do sexo que nasceram. É impressionante, hoje a mulher ainda tem que provar que, por ser mulher, ela é uma boa profissional. Ela não precisa, ao contrário do homem que só precisa provar que é um bom profissional, a mulher tem que provar que, apesar de ser mulher, ela é boa profissional. A pessoa que é de periferia tem que provar que, apesar de ser de periferia, ela é uma pessoa honesta. A pessoa que é homossexual tem que provar que, apesar de ser homossexual, ela é uma boa pessoa. Esse apesar de, isso é sinal de atraso da humanidade. A pessoa tem que ser julgada por ela. Então, a gente vai ter mulheres que são boas profissionais e que são más profissionais. Nós vamos ter pessoas que moram em periferia que são honestas e pessoas desonestas. Nós vamos ter homossexuais que vão ser gente boa e tem gente ruim. Não vai ser por causa do apesar de, mas vai ser por causa dele ou dela, de quem ele é. Porque gente ruim e gente boa tem tudo quanto é lugar. Então, as pessoas que estão... É uma pena que no mundo as pessoas têm que mostrar que, apesar de, elas merecem respeito, elas merecem consideração. Então, aqueles que nascem numa situação onde há discriminação, eles não têm que mostrar que, apesar de, eles merecem respeito. Eles têm que exigir respeito. Eles têm que exigir a sua dignidade, que reconheçam a sua dignidade, para que no futuro, as próximas gerações só tenham que cada um mostrar o seu valor, e não mostrar o seu valor apesar de. Nós, espíritas, enxergamos espíritos em cada encarnado. Então, cada espírito, independente da forma como a encarnação se apresenta, cada espírito traz a sua história. Ninguém é vítima do destino. Então, cada um de nós deve fazer ao máximo para que a nossa convivência seja uma convivência saudável, pacífica, digna. Então, é dever de cada um de nós. Mas aquelas pessoas afetadas, eu acredito que elas, por causa do seu interesse, é interessante que se levante uma bandeira só tomando cuidado, que, infelizmente, grupos politizados, grupos ideologizados, sequestram essas bandeiras para fazerem valer outras ideologias que nada têm a ver com combate ao preconceito. Então, só tomar esse cuidado. A luta contra o preconceito ela é digna. Só não é digno fazer quebra-quebra, né, numa rua inteira, a título de lutar contra o preconceito. Né? A título de lutar contra o preconceito, eu acho isso terrível. Dentro de um centro espírita, a pessoa falar assim, você não tem lugar de fala, porque você não é negro, porque você não é mulher, porque você não é gay.
puxa vida, como é que dentro de uma fé raciocinada, onde cada voz tem que ser ouvida, cada voz tem que ser respeitada, a gente falar em lugar de fala? Isso não faz parte do espiritismo. Isso são coisas alienígenas, ruins, nefastas, que são trazidas para dentro do movimento espírita. Que cada um, usando aquela máxima do Evangelho, né, de ama teu próximo como a ti mesmo, que você estará amando a Deus sobre todas as coisas, cada espírita faça isso. E cada um, dentro das suas oportunidades, aproveite a experiência, para que a sua experiência reflita em um mundo melhor. É isso mesmo. Thelma e Miriam, super obrigada pela presença de vocês. Belomo, mais uma vez, agradecidas que estamos pela sua presença aqui no nosso programa. Então, Prazer. Queremos agradecer a vocês que estiveram conosco, que nos acompanharam, e dizer que esperamos vocês na próxima quinta, às 19 horas, no canal da Comunhão no YouTube. Até a próxima.